Oi, gente, saudações. Meu nome é Luiz Pedro Dário Filho, né? Me apresentando primeiramente. Eu sou formado em História, sou mestre e doutor em História também, tudo pela Universidade Federal Fluminense. E recentemente aí eu fui convidado, né, pelo Laboratório de Estudos Diplomáticos da Universidade de Brasília para poder estar dando aí duas aulas de História do Brasil Colonial, né, em temas que eu tenho alguma aprofundamento, né, uma profundidade maior, um estudo, né, aí no meu mestrado, no meu doutorado. E essa aqui é a primeira aula que a gente vai estar dando, né, que é sobre a configuração territorial da América Portuguesa. Tá bom, gente? Acho que, primeiramente, falar um pouco sobre a estrutura da aula, né, porque toda aula tem que ter um planejamento, tem que ter um método. Assim que eu recebi o convite, né, do pessoal do Laboratório de Estudos Diplomáticos, eu perguntei para eles, né, qual era o tipo de abordagem, o tipo de biografia, para a gente poder estar trabalhando, né, essa questão da formação territorial da América Portuguesa, né, do Brasil colonial, porque esse é um tema assim é muito recorrente, né, dentro de uma perspectiva dos livros didáticos, né, de falar de pacto colonial, de uma visão, né, mais clássica, que eu acho que todos aqui, sem exceção, tiveram acesso, tem leitura, tem conhecimento, né? Ou se a gente poderia aprofundar um pouco mais numa perspectiva mais acadêmica, né? Porque, assim, quando você está dando um olhar para o Brasil colonial, para o século XVI, né, que é o século do descobrimento, o século da formação, capitanias hereditárias, governo geral, a gente pode ver uma coisa mais macro, mais clássica, ou a gente pode trazer um olhar assim mais recente do que a historiografia, a academia, né, a produção historiográfica acadêmica brasileira tem produzido, de olhares mais renovadores sobre o Brasil colonial, sobre o século XVI, descobrimento e tal. E eles falaram assim que eu poderia aprofundar um pouco mais, trazer um olhar mais acadêmico sobre o assunto. E é isso que eu vou tentar trazer nessa aula, né? Pensando na questão do território, tá bom, gente? Então, assim, para a gente poder navegar nessa aula de uma forma, digamos, compreensível, didática, né, acessível, né, visto que é um público que não tem formação acadêmica em história, eu pensei em dividir a aula aqui em três partes, né, e que eu acho que a primeira parte vai ajudar a gente a navegar na segunda parte, e a segunda parte vai ajudar a gente a navegar na terceira parte. E junto, as três partes, elas vão formar um todo, e assim, que vai poder trazer uma percepção sobre essa formação do território do Brasil colonial de uma forma um pouco mais profunda do que está num livro didático, que está numa historiografia assim, mais clássica, mais estrutural, assim, né? Que procura ver assim, acontecimentos de uma perspectiva mais superficial, mas que consiga ver grandes processos, assim, né? Que a gente possa falar de um século em uma aula, né? Mas eu acho que a gente tem ferramentas e tem possibilidade de a gente um pouco mais a fundo disso, né? Então, assim, a aula é dividida em três partes. A primeira parte, assim, sempre quando eu tenho experiência de estar dando aula para um público que não tem experiência com leitura acadêmica, assim, para mim é fundamental para que a gente possa entender melhor o que a gente vai trabalhar, que a gente faça um debate historiográfico na primeira parte da aula. Para mim é imprescindível. Sem isso vai ser difícil a gente poder aprofundar, né? Se a gente não faz um debate historiográfico, eu não consigo mostrar para vocês as imagens que foram construídas, as mais predominantes, que estão nos livros didáticos, elas foram construídas a partir de obras acadêmicas, né? Quando a gente vai falar de pacto colonial, tem obras que estabeleceram essa visão. Então, mostrar o olhar construído através dessas obras e como esse olhar vem sendo relativizado ao longo do tempo, ao longo dos anos, né, ao longo das décadas, aí, né, é fundamental, porque é importante entender de onde a gente parte e como esse olhar vem sendo relativizado, apresentando outros vieses que vêm não necessariamente destruir, mas às vezes complementar e trazer uma profundidade, uma complexidade de um quadro que no primeiro momento não parecia tão complexo assim. Às vezes até mesmo certos pontos você vai pensar assim,
O Brasil colonial, a gente tem uma imagem de uma certa homogeneidade do processo colonial, homogeneidade da formação territorial brasileira. E não. Tem muitas especificidades que vão de cada região. Se você for pensar a capitania de Pernambuco, que a gente vai falar um pouco hoje aqui, que não tem como não falar, e você for pensar a capitania de São Vicente, né, que são assim, as duas capitanias que, por assim dizer, prosperaram nesse primeiro momento, né, que conseguiram dar frutos para a coroa portuguesa já no século XVI, assim, por assim dizer. O que é uma coisa, o que é outra, o processo de uma e o processo de outra, claro que a gente vai ter muitas similaridades. A região católica, né, o regime de trabalho forçado, escravidão. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa o sistema de escravidão, é a escravidão africana, que vai perseverar na capitania de Pernambuco, e na São Vicente vai ter uma escravidão indígena que vai perdurar até o século XVII, final do século XVII. Então tem uma especificidade aqui, né? Então, um debate historiográfico, a gente vai pegar esses modelos que procuram explicar o Brasil colonial dentro de uma perspectiva sistêmica, macro, e vai demonstrar o quanto a gente vai trazer outros autores que vêm, assim, dentro da historiografia, complexificando esse olhar, enriquecendo a perspectiva analítica, histórica, sabe? E que é muito importante pra gente conseguir trazer uma compreensão mais total, né, de uma história que ela veja vários lados, né? Que às vezes a diferença ela não necessariamente nega o que antes estava colocado, complexifica, né? Enriquece, e assim como a nossa realidade ela é complexa, a realidade do Brasil colonial também é complexa, né? Então, assim, fazer um debate historiográfico imprescindível, tá bom, gente? Aí essa é a primeira parte, né? A gente vai trabalhar alguns autores, né, do século XX, entrar um pouquinho no século XXI, mas não creio que a gente vai levar muito tempo com isso. A segunda parte da aula a gente vai falar das capitanias hereditárias, né? Não tem como a gente falar da formação territorial da América Portuguesa se a gente não vai falar das capitanias hereditárias, né? Desse modelo, né? Que é o primeiro modelo, assim, que é um projeto de ocupação, de territorialização da colonização portuguesa na América. Assim. Antes das capitanias hereditárias, a gente tem um olhar e uma abordagem portuguesa para a América muito comercial. Com as capitanias hereditárias, a gente vai ter uma mudança de tom. O tom muda, né? Depois, vindo o governo geral, que a gente também vai falar na terceira parte, né? Muda um pouco mais. A gente vai para um lugar diferente também, né? Mas, assim, o marco fundacional das capitanias hereditárias é imprescindível a gente entender o que estava em jogo ali e por que grande parte das capitanias hereditárias não foram bem-sucedidas e apenas algumas foram. Por quê? Né? Assim, quando a gente for analisar os novos olhares historiográficos da primeira parte que a gente tiver aqui e vier para a segunda, esses novos olhares historiográficos vão ajudar a gente a entender um pouco melhor por que algumas capitanias hereditárias deram certo, prosperaram mais do que outras. Alguns fatores que estão sendo trabalhados recentemente na historiografia são mais precisão o nome, tá? Na hora da gente conseguir entender o sucesso de algumas empresas coloniais em relação a outras. Algumas ações, algumas iniciativas em relação a outras, tá, gente? E falar das capitanias, né? Falar de alguns casos, vamos trabalhar aqui de uma forma um pouco mais específica e profunda, tá? Esse tema. E creio que vai ser bem legal. E por fim, a gente vai falar do governo geral, né? E dos modelos que prosperam, né? na colonização. A gente vai pensar no caso da economia açucareira, né? Por mais que seja um tema mais econômico, não tem como a gente falar do sucesso da territorialização da colonização portuguesa sem falar da empresa açucareira, da escravidão, tá bom? E a gente também vai falar um pouco aqui do caso de São Paulo, para trazer um pouco outro lugar que também prospera, né? Que não sucumbe, né? São Paulo, que não tem uma economia voltada para a exportação para o mercado europeu, né? Que como a economia açucareira
em Recife, na Bahia e no Rio de Janeiro vão se hospedar, né, nessa economia açucareira, vão se estabelecer, né, vai ser uma grande pilastra de sustentação, né, daquela sociedade e da territorialização dessa sociedade e tal. Mas São Paulo vai para outro lugar. E que é importante pensar esse outro lugar também. Porque não tem como pensar a territorialização do Brasil sem pensar São Paulo. É difícil. Porque de São Paulo a gente vão surgir vários polos de ocupação de outros territórios, que vêm desse lugar específico que é a Vila de São Paulo de Piratininga. Vou falar um pouquinho sobre isso hoje, não vamos falar muito. Na segunda aula que eu for dar, eu vou falar mais de São Paulo, falar do bandeirantismo e tal, e a gente pode aprofundar melhor isso. Mas é importante entender São Paulo nesse paralelo com essas colonizações mais litorâneas, porque ali a gente vai entender as diferenças e entender que esse processo de territorialização ele é mais complexo. Ele não é simplesmente um processo em que a coroa chega e produz uma mercadoria que é extremamente lucrativa no mercado europeu e vai apertar o acelerador nesse tipo de iniciativa e tentar explorar o território americano através da escravidão para o seu lucro, né? Para a produção do excedente comercial, para os crops, para as redes comerciais portuguesas, lusitanas, né? É um pouco mais complexo do que isso. Pretendemos analisar isso, tá bom, gente? Então é isso, né? Esse é o modelo, assim, espero ter situado vocês minimamente, né? Então vamos falar um pouco aqui, começar, né, sobre o primeiro tópico, né, o debate historiográfico. Assim, eu acho que não existe obra mais influente no século XX para a compreensão do processo colonial, mais influente, mais lida, debatida, citada, né, do que a obra do professor Caio Prado Júnior, né, Formação do Brasil Contemporâneo. Ele escreve essa obra em finais de 1930, ali, 38, 39, eu acho que o livro chega a ser publicado porque tinha uma certa censura, né, do Estado Novo ali do governo Vargas. Ele vai ser publicado, eu acho que em 1942, tá? E essa obra ela é muito influente, ela é muito importante, assim, não tem como a gente pensar a produção historiográfica do Brasil colonial sem pensar a semente plantada pelo professor Caio Prado Júnior, tá? Porque na introdução do livro dele, ele vai escrever um capítulo chamado O Sentido da Colonização, né? E o que é o sentido da colonização, né? Nesse capítulo, o professor Caio Prado Júnior ele vai colocar a expansão marítima portuguesa, todo o processo dessa descoberta, que Portugal passa por uma descoberta de uma tecnologia de navegação, né? E desse processo vai, de pouco em pouco, realizando expedições de conquista, né, e de troca comercial com a África, né, com o litoral africano, o litoral ocidental, da África Ocidental. E vai descendo ali. E nesse processo, o professor não tem como, o Caio Prado Júnior, né, não tem como a gente entender esse processo sem colocar, no sentido mais macro, né, marxista, né, professor marxista, ele está pensando uma questão mais estrutural, voltada para uma perspectiva econômica, né? Então não tem como entender a expansão marítima portuguesa sem entender que essa é uma expansão marítima que ela está ligada ao processo do capitalismo, de expansão do capitalismo comercial europeu, né? Então tem todo esse momento da época moderna, que é um momento em que esse capitalismo comercial ele está em expansão. As redes comerciais estão se expandindo da Europa, elas vão se expandir pelo Atlântico e vão se expandir pela África, vão chegar, no caso do descobrimento do Brasil também, vão chegar na Índia, né, no caso da expansão marítima portuguesa, vai chegar, né, atravessar todo o continente africano, vai chegar na Índia. Então, todo esse movimento de expansão, né, marítima, de navegação portuguesa, está ligado ao movimento de expansão comercial do capitalismo europeu. O capitalismo comercial que se expande, e que se expande, e que se expande, e que se expande. E esse capitalismo comercial ele tem sede, né, de lucro, de excedente comercial, de trocas comerciais favoráveis, de ganho comercial, né? Então, a mentalidade dessa expansão é uma mentalidade comercial. Para o professor Caio Prado Júnior não tem como fugir, não tem como a gente analisar todo o processo
de Portugal investindo uma carga de energia enorme nessas expansões, nessa navegação, e nesse processo de colonização, né, da costa africana, da Índia e do Brasil, sem pensar o desejo do ganho comercial, do excedente comercial vindo para as redes comerciais portuguesas, né? Então, assim, o professor ele coloca o Brasil, o descobrimento do Brasil e toda a ocupação do Brasil, toda a exploração comercial do Brasil dentro da expansão do capitalismo comercial português e europeu, né? Então, assim, nesse processo todo, as Índias, né, pelas trocas comerciais que já rolavam com as Índias, através ali do Mediterrâneo, com atravessadores comerciantes genoveses, venezianos, isso desde a época medieval, né, já tinha uma troca comercial extremamente lucrativa com o Oriente. Então, quando Portugal ele vai chegar lá, é um processo de expansão de um capitalismo comercial que vai chegar e vai procurar realizar trocas comerciais que sejam mais lucrativas do que esses intermediadores europeus estavam possibilitando, né? Então, a Índia ela surge, nesse primeiro momento, como um lugar de destaque, um lugar de prioridade comercial portuguesa, né? Acho que não tem outra palavra para dizer, é uma prioridade. A Índia é prioridade, porque a Índia tem a mercadoria, tem já um mercado na Europa para esses produtos que vêm do Oriente que já está consolidado. Então, se eu faço uma troca com um mercado oriental, procurando um tipo de produto que já tem um mercado estabelecido na Europa, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Eu pego o produto e revendo por um preço maior aqui. E vou ganhar um lucro, a margem de lucro é minha. Então, esse capitalismo comercial que se expande, essa burguesia que se fortalece, esse capitalismo comercial que se expande, é a engrenagem, é a motriz, é a força motriz ali dessa expansão, né, ultramarina portuguesa, né? E onde está o Brasil nessa situação? O Brasil ele vai ter o pau-brasil nesse primeiro momento, as trocas comerciais com os indígenas pelo pau-brasil vai ser algo que vai se destacar nessa primeira metade do século XVI, ali entre 1500 e 1530, a gente vai ter ali trocas comerciais com os indígenas em relação ao pau-brasil. Beleza. Né? Então, assim, tá dentro da lógica de conseguir um produto, né? Que no caso do pau-brasil, a árvore do pau-brasil vai produzir algum tipo de tinta que depois vai ser revendida na Europa. Nesse sentido, é o processo de feitorização. O Cabral Júnior vai falar, vamos chegar no Brasil, o que está rolando ali é uma feitoria. É uma troca comercial através de uma feitoria. Vamos estabelecer pontos dentro do litoral, de todo o litoral brasileiro, do norte até o Rio de Janeiro, vão ter trocas. Cabo Frio era um grande espaço de troca comercial com os indígenas, por exemplo. Recife, Salvador, né? Então, assim, são regiões de troca comercial. Então, você vai estabelecer uma feitoria em que você vai ter um contato com os indígenas e você vai dar para eles produtos e eles vão te dar outros produtos. Que, no caso, para você, é uma troca favorável, comercialmente favorável. Então, assim, o pau-brasil está dentro dessa lógica. Mas depois que se extingue, né, esse pau-brasil é um mercado, assim, essas trocas com os indígenas pelo Brasil, ele perde força, a monarquia portuguesa, a coroa portuguesa, ela vai se ver se esforçando para pegar e tornar o Brasil um lugar que vai, dentro dessa lógica comercial, ser lucrativo para a coroa portuguesa. Só que o Brasil não tinha mais, tirando para o Brasil, o que o Brasil fornecia? O Brasil não fornecia ouro. O Brasil não fornecia outras matérias-primas que tinham algum tipo de troca, de interesse, de mercado consolidado na Europa, né? E aí que vai se ter um processo de formação de latifúndios escravistas para a produção de matérias, de produtos que tem um mercado consolidado na Europa. Né? Então, para o Cabral Júnior, o sentido da colonização é produzir essas mercadorias por um preço baixo, com a escravidão vai ajudar na produção de um tipo de mercadoria, seja ele o açúcar, o café ou a exploração, a mineração do ouro, do diamante, por exemplo. Vão-se colocar uma mão de obra escrava barata, no sistema latifundiário, para a produção de grandes quantidades desses produtos que tem o mercado consolidado na Europa. Então, eu vou, Portugal, trazer e forçar todos os colonos a esse sistema. E ao fazer esse sistema,
eu vou tornar a colonização, dentro da lógica do capitalismo, da expansão do capitalismo comercial, uma perspectiva interessante, lucrativa, desejada, dentro dessa força motriz de expansão do capitalismo comercial. Então o sentido da colonização é produção de produtos em baixo custo no Brasil, no sistema de exploração, para o lucro na revenda desse produto no mercado europeu. Esse é o sentido da colonização. Essa vai ser a força motriz que vai gerar a engrenagem da colonização portuguesa na América Portuguesa, né, no Brasil colonial. Então tem um sentido da colonização. O Cabral Júnior fornece para a gente uma estrutura que ela permite a gente trazer uma compreensão estrutural, econômica, que vai atravessar todo o período colonial. Né? Porque quando a gente pensa na lógica do café, da produção do café em larga escala, que vai produzir grandes margens de lucro, por exemplo, isso é século XIX. Então, assim, o açúcar é século XVI. Isso vai perdurar até o século XIX. Então, esse sentido da colonização, ele está tão enraizado, ele está tão profundamente enraizado, porque essa é a forma de viabilização da colonização. Como é que a gente torna a colonização do Brasil interessante nesse sistema de exploração da mão de obra escrava, de exploração da terra, de exploração das riquezas do Brasil para os lucros dos comerciantes da coroa portuguesa. Esse é o sentido da colonização. Para cá e para Júnior, né? Essa interpretação, isso é uma interpretação, né? Por mais que você pode dizer, pô, Luiz, é isso que aconteceu mesmo, concordo com ele, beleza. Não estamos dizendo isso, mas isso é uma interpretação. Tá, gente? Isso é uma interpretação. E o sentido da colonização do Caio Prado Júnior é a interpretação que mais se enraizou historiograficamente, assim, no século XX, né? No final da década de 1970, a gente vai ter um professor, um historiador da USP, chamado Fernando Novaes, e ele vai escrever um livro que ele vai pegar essa análise, essa interpretação do sentido da colonização, e ele vai partir dela para trazer uma compreensão dessa colonização brasileira como um sistema, que é o sistema colonial, né? Que é o pacto colonial, que a gente vê nas escolas, vê nos livros didáticos, né? Isso vem através de um professor, que é o professor Fernando Novaes, e ele vai escrever uma tese chamada Brasil e Portugal na crise do antigo sistema colonial. Ele vai pegar esse conceito de antigo sistema colonial e ele vai apresentar o que é esse sistema. Ele vai dar as pilastras desse sistema, né? E o professor Fernando Novaes, ele tem três balizas do sistema colonial, né? Que é o sistema absolutista português, sistema mercantilista, que pautava, né, a economia portuguesa da época, e a escravidão. São três pilastras, né, que sustentam esse sistema, né? E Portugal, ele é uma monarquia que se forma cedo, dentro dos processos de formação monárquica europeus. Assim, Portugal é uma das primeiras monarquias a se consolidar, né, a dinastia de Avis, né, que vai ser a dinastia reinante em Portugal, e que isso possibilitou a Portugal formar uma monarquia absolutista que conseguiu fazer nessa expansão marítima portuguesa, né, nesse desejo de lucro, né, de produção de um excedente comercial, de trocas comerciais favoráveis dentro de uma lógica mercantilista, que pudesse fortalecer essa coroa, né, num sistema absolutista, em que a coroa ela decide todos os parâmetros dessa colonização, dessa expansão territorial, dessa expansão comercial, né? Então, assim, pegando uma lógica mais teórica, né, por assim dizer, num sentido quase que holístico da colonização brasileira, que o professor Caio Prado Júnior traz, o professor Fernando Novaes, ele dá uma estrutura socioeconômica e política também dessa monarquia e como ela vai viabilizar o que seria esse sentido da colonização, né? O que estava por trás dessas intenções não tão... O sentido da colonização é uma coisa que vai, tipo assim, um sentido quase
metafísico, né? Por assim dizer, assim, entre aspas. O professor Fernando Novaes vai dar as bases do que era a engrenagem no curto prazo. No curto, médio e longo também sim, mas qual é o interesse? Como esse pacto colonial, né, de você colocar essa monarquia nesse Atlântico, em relação ao Brasil, como um lugar em que você vai fazer um exclusivo metropolitano sobre todas as trocas comerciais. Você vai colocar uma condição de domínio que vai fazer dessa colônia uma colônia explorada, né? Como essa colônia ela foi explorada, construída, essa exploração, né? É dentro de uma lógica de uma monarquia absolutista, de uma monarquia que buscava uma balança comercial favorável, e um sistema de escravidão que vai tornar a ocupação de um território com o tamanho do Brasil, colonizado por um reino de Portugal que demograficamente era muito inferior. Então a escravidão é o que possibilita essa exploração comercial do Brasil colonial ser possível. O sistema absolutista é o que dá o tom, que dá a pauta, que dá a direção, e o que orienta essas ações, assim, no sentido econômico, o sistema mercantilista econômico, né? Tanto é que para o Fernando Novaes, dentro do capitalismo comercial, existe um desejo inerente pela produção do excedente comercial, sempre trocas comerciais favoráveis, é uma engrenagem que não para de girar, que é o que vai depois levar o capitalismo comercial, levar ele a ser um capitalismo industrial, é o que vai levar a Revolução Industrial, né? É um capitalismo que o tempo todo está girando numa lógica de acumulação de excedente, levando a formação do capitalismo industrial. Então, esse é o sistema colonial do professor Fernando Novaes. Tem um sistema colonial. E para esse sistema funcionar, Portugal precisa ter um pacto colonial com o Brasil colonial. Esse exclusivo metropolitano sobre o comércio da colônia, ele é imprescindível para que esse excedente comercial seja produzido e o capitalismo comercial ele possa produzir o capitalismo industrial posterior, né? Essa busca incessante pelo acúmulo do excedente comercial, ele é infinito, né? E é o que vai gerar a engrenagem desse sistema, é um sistema, né? Então, assim, do professor Caio Prado Júnior para o professor Fernando Novaes, a gente sai de um sentido e vai para um sistema. Complexifica melhor, fica mais robusto esse olhar, essa análise, né? Essa interpretação, por assim dizer, né? E é isso, assim, eu considero que esses são os dois autores mais influentes do Brasil colonial, de interpretação do que é esse estabelecimento de uma colonização na América portuguesa, né? E vai ser obras que, assim, até a década de 90 vão ser obras, assim, imprescindíveis. Obras... Não tem como falar sem citar eles. É um consenso que existe, né? Sobre esses autores e sobre essas análises, tanto do sentido quanto do sistema, né? É o sentido da colonização e o sistema colonial, o pacto colonial, e que todos aqui, com certeza, nos livros didáticos tiveram acesso a essa análise, essa interpretação, né? Só que é isso, né? O tempo passa, né? O tempo passa e novas pesquisas vão surgindo, né? Sobre o que é a colonização do Brasil, né? E, assim, análises que também vão no século XVI, análises que também vão trazendo novos olhares sobre o século XVI, novos olhares que às vezes escapavam a essa lógica de um sistema colonial, a lógica de um sentido da colonização, que vão procurar e vão achando e encontrando perspectivas que vão em outros lugares, né? E é nesse ímpeto, né? nesse esforço que a gente vai ver nascer no finalzinho da década de 90, né? Chegando perto ali do aniversário de 500 anos do descobrimento do Brasil, vai se lançar uma coletânea, né? Aqui no Rio de Janeiro, chamada O Antigo Regime nos Trópicos, né? E
talvez melhor do que ler o Antigo Regime dos Trópicos, assim, antes de ler o Antigo Regime dos Trópicos, é fundamental ler um artigo, né, produzido pelos autores dessa coletânea, né, que são 3 autores, né, um professor da UFRJ, o professor João Fragoso, e 2 professoras da UF, né, a Maria de Fátima Gouveia e a Fernanda Bicalho, que são, né, todos historiadores, né, do Brasil colonial, e eles já estavam assim numa lógica de pesquisa, assim, se debruçando sobre uma pesquisa, tentando dialogar com uma historiografia mais portuguesa, né, como os portugueses estavam olhando mais para essa colonização, para o período moderno, né, e eles vão trazer novos olhares assim, que vão impactar a historiografia de uma forma, como eu diria assim, irreversível. O que eles vão trazer, por mais que muita gente tenha críticas, eles vão trazer um olhar sobre a colonização que vai trazer a coisa mais para uma lógica de entender a cultura política que está regendo a ação não da coroa, mas dos colonos. E eles conseguem trazer uma perspectiva bem, assim, minuciosa, tem uma minúcia no que eles vão trazer sobre a orientação sociocultural desses colonos, né, que foge um pouco à lógica do sistema colonial, que foge, um pouco não, bastante, da lógica do sistema da colonização, que mostra que existe uma realidade que não é só aquilo. Tem mais do que aquilo, né? Aqui é uma sociedade que ela tem outras faces, né? E que são faces que muitas vezes existem para além de uma realidade do sistema colonial, que nem sempre estão em colaboração com ela, né? E vão complexificando o olhar. Eu sou, na minha perspectiva, o olhar desse antigo regime nos trópicos, ele não é um olhar que ele refuta, tá, o sistema colonial como um todo, assim. Eu não utilizo o conceito de sistema colonial, mas eu acredito que ele é um conceito que ele é passível de ser utilizado, ele não é um conceito que foi inviabilizado, mas quando a gente olha para o que foi colocado na mesa pelo antigo regime dos trópicos, fica difícil a gente não ressignificar um pouco o sistema colonial, né? Como a gente vai ver daqui a pouco, tem um autor que vai ressignificar o sistema colonial numa perspectiva mais precisa, né? Mas enfim, vamos ao artigo, né, da professora Fernanda Bicalho, Maria de Fátima Gouveia, professor João Fragoso. O título do artigo é Uma Leitura do Brasil Colonial. E é um artigo, acho que de 2000, né? Vale a pena, quem tiver algum interesse no assunto, pesquisar, está disponível no Google, só colocar, né? E nesse artigo, os autores eles trazem uma perspectiva que tentam demonstrar uma lógica da colonização que vai para além de uma lógica de metrópole e colônia, né? Tipo, porque, de uma certa forma, em algum momento, na lógica do sistema colonial, os colonos eles vão tomando consciência ao longo do tempo desse sistema e vão se colocando contra a coroa e vai gerar independência. O sistema colonial ele coloca um pouco essa perspectiva de uma oposição metrópole-colônia, uma rigidez, né? E eles tentam olhar para a perspectiva da colonização não tanto nessa dualidade, né? E tentando entender o que motiva esse colono, para além do acúmulo do excedente comercial da coroa. Será que esse colono só está a serviço do acúmulo comercial da coroa? Ele vai ter uma parcela de lucro nisso? Beleza, vai. Mas é só isso que orienta esse colono? É só isso que pauta esse colono? Essa é a questão. E para eles não, né? E eles vão falar de 4 perspectivas no artigo que apresentam o que é a cultura política para esse súdito português que está no ultramar atuando a serviço da coroa portuguesa, né? E que demonstram que ele tem ambições próprias que é para além de estar nesse sistema colonial lucrando junto com a coroa. Tem uma perspectiva que bebe na cultura política do próprio Portugal, pré-conquista, pré-Brasil, que fala do período de reconquista, né? Que Portugal ele é um reino que ele é produto da expulsão
dos mouros da Península Ibérica. O reino de Portugal se forma na expulsão dos islâmicos da Península Ibérica, né, em nome da cristandade e tal. Portugal nasce nesse processo, no processo de reconquista territorial. Tem uma cultura política militar sendo forjada em Portugal antes do processo de expansão marítima que continua presente na colonização do Brasil, né? E eles dão quatro perspectivas, né, socioculturais que orientam esses homens, esses súditos, essas expedições, né? Então, vou falar um pouco sobre elas, né? A primeira questão é sobre o desejo de conquista, né? Esse desejo de conquista que vai vir da reconquista territorial perante os islâmicos e que para muitos autores portugueses hoje em dia a colonização do Brasil, a colonização da Índia, a colonização da África é dentro da mesma lógica de conquista, o desejo de conquista de território, desejo de conquista de escravos para servir você. Tem o desejo de conquista, tem uma lógica, uma orientação sociocultural que te pauta dentro de uma conjuntura militar específica, que é um desejo de conquista, o prestígio da conquista, o valor da conquista em nome dessa coroa, né? Então, tem o desejo da conquista. Não tem como falar da conquista territorial do Brasil, da territorialização do Brasil, sem te falar do que orienta esses súditos portugueses na sua ação militar aqui na América Portuguesa. A gente tem que olhar para a orientação do desejo da conquista, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o sistema de mercês, né? No sistema colonial, né, do professor Antônio Novaes, é muito apresentado de uma forma muito clara, assim, que o que orienta esses súditos que estão aqui como senhores de engenho, o que for, é o acúmulo de excedente comercial, junto com o acúmulo da coroa. Eles vão ter uma riqueza, vão ter poder, vão ter prestígio, né? Mas tudo ligado a essa engrenagem do capitalismo comercial que se expande, né? Os professores, né, João Fragoso, Maria Fernanda Bicalho e a Maria de Fátima Gouveia vão apresentar a lógica do sistema de mercês, que é um sistema em que muitos desses colonos eles vão realizar as conquistas territoriais em nome da coroa portuguesa, a conquista do Rio de Janeiro, capitanias hereditárias também, né, Pernambuco, São Vicente. Eles vão realizar essas conquistas, essas ocupações, esses serviços com o próprio dinheiro deles. Às vezes a coroa não coloca um centavo nessa expedição militar. Quem realiza a expedição militar é o colono, é a família do colono. São os recursos dele, né? Então, é dentro desse sistema que o colono está fazendo isso em busca de uma remuneração, que não é tanto uma remuneração financeira, pecuniária. É uma lógica de remuneração simbólica, através de títulos honoríficos, de baixa nobreza, cavaleiros de ordens militares, títulos de fidalgo da Casa Real, que para esses súditos que estão realizando essas empresas é fundamental. A lógica do prestígio, o sistema de mercês, toda a lógica da distinção social dentro de uma sociedade barroca portuguesa, isso é algo absolutamente imprescindível de ser compreendido para entender a lógica do que orienta essa ação desses súditos que estão aqui colonizando o Brasil. Então, o sistema de mercês, e a partir do momento que a gente começa a entender o sistema de mercês, a orientação da ação militar, dos serviços militares prestados por esses súditos, né? Em nome da coroa portuguesa, o quanto que existia um verdadeiro comércio de mercês, abre todo um novo universo interpretativo. Porque quase todas as ações militares desses súditos no século XVI e XVII é feita a partir dos recursos dos súditos. Para eles, perder dinheiro para fazer uma empresa que pode ser que não dê em nada, vale porque a possibilidade de ascensão social numa sociedade como a sociedade do Brasil colonial, que é uma sociedade de pessoas com plebeias, pessoas que não têm prestígio, pessoas que não têm título honorífico. Então, qualquer título que você vai ter vai te destacar muito. E para uma sociedade barroca, uma sociedade estruturada dentro de uma lógica nobiliárquica, estamental, isso é absolutamente sério, muito sério.
Então tem um sistema de mercês que orienta esses súditos, que motiva esses súditos, e que a gente tem que compreender, né? A terceira questão que os autores colocam no artigo é o desejo desses súditos de se transformarem, né, de fazer uma mutação, de sair de uma condição de uma elite militar para uma elite administrativa. Sempre que está se prestando serviço militar, conquista do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, sempre é com um desejo, um intuito de obter cargos para servir. Quando essa sociedade, esse território estiver formado, a Câmara Municipal estiver formada, o território, a cidade, a vila estiver formada, ele quer algum título na justiça, como ouvidor, na alfândega, para se distinguir como uma elite administrativa. Então eles se orientam por um enraizamento. O serviço militar ele é prestado com o desejo implícito de se conquistar um posto administrativo e se forma já dentro, você com a sua família, você e a sua parentela, como uma elite local administrativa daquele município que está se forjando ali naquele momento, né? E o quarto aspecto que eles falam é o controle, o esforço que essas elites vão realizar para estarem dominando as principais instituições de poder local, seja a Câmara Municipal, a Santa Casa de Misericórdia. O controle, existe uma lógica local. A Câmara Municipal, ela é uma instituição na história portuguesa que ela é dotada de muita autonomia. Então, assim, você se encastela dentro de uma Câmara Municipal, você e a sua família, de geração em geração, vocês vão se perpetuando. Então, existe um desejo de perpetuação e de controle dessa Câmara Municipal, que é um canal de interlocução com Portugal, muito forte. E você se encastela, existe um desejo de encastelamento. E muitas vezes essa Câmara Municipal vai se trocar uma comunicação com a coroa Portugal, com a monarquia, que é uma comunicação que ela nem sempre vai concordar com a coroa portuguesa, nem sempre vai estar de acordo com as orientações da coroa. Existe um nível de autonomia dentro da ação dessas câmaras, que o estudo que vem se demonstrando depois dessa coletânea, do antigo regime dos trópicos, esse nível de autonomia ele é absolutamente irrefutável. Não tem como ser negado, não tem como ser contestado, sabe? Então, a gente começa a ver uma ação, uma orientação desses colonos que vai para além da ação de uma monarquia absolutista. Eles estão orientados por perspectivas que vão para além dessa perspectiva, sabe? E quanto mais a gente vai estudando, né, os autores portugueses, os estudos recentes sobre Portugal da época moderna, a gente vai vendo que o direito português nesse período é um direito que não era tão favorável a um absolutismo régio. Existia uma cultura política, uma cultura jurídica, que dava muita autonomia para os conselhos, né, e para instituições como a Câmara Municipal. Tinham níveis de autonomia que o rei simplesmente não podia atropelar. Juridicamente, ele não tinha o lugar dele dentro da jurisprudência da monarquia portuguesa não permitia a ele atropelamentos institucionais. Os próprios súditos não recebiam isso bem, né? E essa é uma monarquia portuguesa que ela tem tentáculos, né, nos quatro cantos do mundo, né? Como é que você vai controlar tantos municípios, né? É muito complicado, né? Então vem se relativizando essa lógica absolutista, esse absolutismo português, sabe? E cada vez mais olhando para essas autonomias, para a orientação sociocultural desses súditos, né, nos lugares de conquista, que vem trazendo uma complexidade maior para a interpretação e compreensão do Brasil colonial, né? E isso tem tido efeitos, assim, isso vem impactando, né, a historiografia bastante, né? Tanto é que tem um livro de um professor chamado Luiz Felipe Alencastro, que o livro chama O Trato dos Viventes. É um livro também, assim, clássico, assim, da historiografia Brasil colonial. E é um livro que ele adota o conceito de sistema colonial, antigo sistema colonial, né? Só que o professor Luiz Felipe Alencastro, ele vai trazer uma compreensão que esse sistema colonial ele não nasce dado, né? De que quando se estabelece esses primeiros núcleos de ocupação, territorialização do Brasil, como as próprias capitanias hereditárias, a coroa não tinha controle.
comercial. O excedente comercial produzido dentro das capitanias hereditárias, a coroa não tinha controle sobre esse comércio e para puxar para as redes comerciais portuguesas. Não tinha controle. E esse súdito que está ali, ele quer esse excedente comercial para ele. Então a coroa não tinha controle comercial e também não tinha controle político sobre esses súditos. Não tinha. Né? Então o professor Luiz Felipe Alencastro, o que existia na verdade, antes de ser uma monarquia absolutista que impõe a sua vontade, e é isso, é o sistema colonial que está dado, muito mais do que isso, para o professor Luiz Felipe Alencastro, o que existe é o aprendizado da colonização. Então o aprendizado da colonização, vai aprender a colonizar. Né? Ele fala que tem que colonizar o colono. O colono não está colonizado, vai ter que ser colonizado. Ele vai ter que aprender que o excedente comercial ele tem que fluir, sobretudo, para os cofres régios, para as redes comerciais dos mercadores portugueses, e não dos mercadores que não estão conectados com as redes comerciais portuguesas. O aprendizado da colonização é colonizar o colono a fazer essas câmaras municipais obedecerem, cumprirem, né, a ordem régia, o interesse régio. E isso não é uma missão fácil, né? Então, assim, por que eu estou falando tudo isso? Né? Essa parte, tudo isso é muito importante para a gente, por quê? Né? Por que essa parte a gente está demorando um pouco mais? Porque é para a gente entender que a historiografia, atualmente, ela tem ido um pouco além desses regimes interpretativos sistemáticos. A gente tem olhado mais e cada vez mais para a historicidade dos acontecimentos. O que naquele período histórico, naquela conjuntura histórica, o que orientava socioculturalmente esses personagens, essas pessoas? O que orientava eles? O que motivava eles? Essa é a grande questão, essa é a grande pergunta. Né? E é isso que vem tentando ser respondido, sabe? Então, olhar para esse súdito, o que orientava ele? Vamos olhar, a partir de agora, como a gente fala das capitanias hereditárias, vamos olhar para os índios, para as etnias indígenas, dentro desse território americano, o que orientava eles? Qual o interesse deles? Qual o interesse deles? Qual é o peso do indígena dentro da formação do Brasil nesse primeiro século? Tem que entender. Demograficamente eles eram muito superiores ao número de portugueses. Como é que você não vai entender? Tem que entender. Tem que entender. Você tem que entender. Minimamente você vai ter que entender. Para você entender aquele período histórico, você vai ter que entender. Você vai ter que compreender. Para a gente criar uma lógica sistêmica, uma análise mais de historicização desses personagens, desses atores, desses acontecimentos, né? E agora, saindo um pouco do debate historiográfico, entrando na segunda parte, né, capitanias hereditárias, o que é importante para a gente entender, né, quando a gente vai pensar nessa formação territorial do Brasil propriamente dita, né? Sempre que a gente for pensar primeiros 30 anos da colonização, né, do Brasil, né? Primeiros 30 anos. O que a gente tem que pensar? O que a gente tem que analisar? Né? Comércio. Né? Busca de um comércio que ele seja o mais fácil possível, porque o Brasil não era prioridade comercial para Portugal de fato. Então, busca em que esse território descoberto ele possa fornecer formas de lucro para a coroa portuguesa. Né? O Brasil não era um lugar de grandes oportunidades, de prestígio, de poder. A Índia, de fato, era um lugar com muito mais poder e prestígio do que a América Portuguesa. Então, como vamos conseguir ter algum tipo de lucro com o litoral brasileiro? Litoral, no caso, que não era Brasil, é a Ilha de Vera Cruz, né? Então, como ter lucro com a Ilha de Vera Cruz? Né? Então, primeiro vai se forjar, né? O pau-brasil ele vai se apresentar como uma mercadoria interessante, lucrativa, né? Que tinha em abundância na América. Então, vai se forjar um contrato de monopólio de comércio para o Brasil na primeira década de 1500. Né? Um grupo de comerciantes que eram recém-convertidos, eram cristãos novos, né? Eram judeus que se converteram, e que vai ser capitaneado pelo Fernão de Noronha, né?
Hoje em dia a gente tem Fernando de Noronha, né, que é o arquipélago lá, que tem no Nordeste, que vem justamente desse cidadão, que era o cabeça do primeiro arremate de monopólio do pau-brasil no início do século XVI. É um grupo de comerciantes que ele era o cabeça dos comerciantes, né? E que vai construir expedições comerciais e que vai se procurar explorar o pau-brasil, incentivar a troca com os indígenas na costa e que você pudesse estar realizando trocas favoráveis, né? Então, assim, a primeira questão é essa. A historiografia clássica ela vai sempre trazer um olhar que vem da coroa portuguesa, que vem do interesse da coroa, que é o interesse de ganho fácil. Eu vou dar um espelho, vou dar alguma coisa, uma bugiganga, porque o índio é ignorante, que vai trocar comigo, vai me dar uma mercadoria que tem muito valor para mim, e troca de uma mercadoria que não tem muito valor para mim, né? Então, é sempre uma perspectiva eurocêntrica, por assim dizer, né? Então, a historiografia, né? E aí eu oriento, assim, caso vocês queiram se aprofundar melhor sobre esse assunto, tem uma coletânea que saiu, acho que foi em 2021, 2022, chamado... São 3 volumes, né? O Brasil Colonial. E o primeiro volume tem alguns capítulos sobre essa perspectiva indígena, né? Tem a professora Maria Regina Celestino, a professora Elisa Garcia, João Pacheco de Oliveira também. Tem capítulos muito interessantes em que tem um viés da história acadêmica atualmente que vem tentando pensar essa questão das trocas comerciais pela perspectiva dos índios. E a capacidade que os indígenas tinham, né, pensando nessa perspectiva de que cada vez mais a historiografia está voltada para uma perspectiva de uma historicização, procurar o sentido para o índio, porque para o índio, a capacidade que o índio tem nessa negociação, ela não é pouca. Tanto é que quando esse comércio ele começa a não ser mais interessante para o indígena, ele diminui. Quando o indígena vê na troca comercial com franceses, que para os portugueses eram contrabandeadores piratas, para o índio é uma opção comercial. O índio não assinou um contrato com o português, dizendo que só vai comerciar com ele e acabou. Essa jurisdição sobre o território americano, Portugal está definindo lá com o Papa, com a igreja. Não é combinado com o índio. O índio ele está barganhando para ver o que ganha, porque quando você vai ter a troca comercial para ter um espelho, para ter uma roupa, para ter uma arma, um machado, para esse índio conquistar esses objetos, dentro da comunidade dele, dentro da lógica local dele, isso vai dar prestígio para esses índios que estão realizando essas trocas. Tem um ganho ali que o europeu não dimensiona. Então, cada vez mais a historiografia ela vem olhando para essa perspectiva, já nos 30 primeiros anos da colonização brasileira, de olhar essa troca com os indígenas, dizendo o quanto ela foi pautada pelos indígenas. No mínimo tanto quanto pelos portugueses. E quando grande parte dessa reserva florestal de pau-brasil no litoral, ela vai se tornando na costa, né, mais rara, e o deslocamento, né, do pau-brasil para o litoral vai se tornando mais penoso, feito pelos indígenas, deixou de ser interessante para os indígenas. Então a troca arrefece, porque deixou de ser interessante para os indígenas. Os indígenas estão dando o tom dessa troca tanto quanto os portugueses. Então, quando a gente pensa a mudança, né, a gente vai mudar do sistema de feitoria, de comércio, de troca comercial para o Brasil, para o sistema de capitanias hereditárias. O arrefecimento dessa troca do pau-brasil, ele, na historiografia clássica, vai olhar como se fosse algo que não está sendo mais bem sucedido. Porque os portugueses não estão conseguindo mais, mas quem está impedindo eles de conseguirem são os indígenas, né? E esse fator, ele é um fator muito importante para a gente entender. O fator indígena, né? E isso vai para as capitanias hereditárias também. Eu já vou falar isso agora, que vai apontar toda a nossa análise sobre capitanias hereditárias. A professora Elisa Garcia, no capítulo que ela escreve, nessa coletânea do volume 1, O Brasil Colonial, ela começa o capítulo dela falando: a colonização do Brasil, ela não se faz contra os índios. Não é contra o índio que você vai colonizar. Você não vai fazer guerra contra. Você vai fazer guerra com o índio, do lado dele. Você precisa de aliados indígenas. E cada vez mais a historiografia vem evidenciando
o quanto você precisa de alianças militares e sociais e até mesmo matrimoniais com povos indígenas consolidados, para que essa colonização ela possa prosperar nesse primeiro momento. Isso vai valer assim para o início, mas também acho que vale para o século XVI inteiro. Esse primeiro momento de territorialização não é possível sem aliança com os povos indígenas, os povos originários, sem dentro da conjuntura sociopolítica, militar de cada uma das capitanias, onde não houve aliança, onde essa aliança fracassou, a capitania fracassou junto. E isso talvez seja, assim, o que a historiografia mais vem conseguindo demonstrar recentemente, que é algo novo. Algo novo, né? E agora a gente vai analisar um pouco alguns casos de capitanias para evidenciar o quanto isso é absolutamente irrefutável. 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 Absolutamente. Né? A gente sabe, assim, historicamente, classicamente, né, os sistemas de capitanias hereditárias eles vão acontecer, vão ser doadas capitanias, né, territórios repartidos do litoral da América Portuguesa, são 14 lotes, tá? E são 12 donatários que vão receber esses 14 lotes, tá bom? Isso entre 1534 e 1536, tá? Isso vai ser depois de uma expedição de um dos donatários que vai ser remunerado com uma donataria, né? Uma capitania, que é o Martim Afonso de Souza. Ele vai formar uma expedição em 1533 para o litoral sul do Brasil, ali a região de São Paulo, Santos, né? E, enfim, cada vez mais a coroa ela vai entendendo que para essa Brasil colonial ele poder ser rentável, ser lucrativo, para poder realmente ter ganhos, vai ter que ter uma territorialização, né? Vai ter que ter um enraizamento territorial, né? Só que aquilo, né? A historiografia clássica fala pra gente que, assim, capitania de Pernambuco, né? Que o donatário é o Duarte Coelho, e a donataria de São Vicente, que é o Martim Afonso de Souza, eles são as capitanias que mais que prosperaram, né? As outras fracassaram, né? Sobretudo a capitania da Bahia, né? Que tinha o donatário Francisco Pereira Coutinho, que foi devorado pelos índios, né? Tupinambá, em Salvador, em 1547. Ele foi literalmente devorado num ritual antropofágico na Bahia, né? Inclusive vem dessa morte que vem depois a fundação do governo geral, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Mas esse caso do Francisco Pereira Coutinho, ele é imprescindível para a gente entender, né? Porque na Bahia, né, que depois vai virar capital, né, Salvador vai virar capital do Brasil colonial, na Bahia existia um personagem chamado Diogo Álvares Correia, né, que você já deve ter ouvido falar como o Caramuru, né? Tem série da Globo sobre ele, e ele, assim, dentro da historiografia, dentro das obras históricas ao longo dos séculos, ele foi trabalhado de várias formas. É um personagem que vive reaparecendo, né? Que ele é possivelmente um degredado ou um náufrago português, que chegou ali na costa da Bahia de Salvador em 1500, 1515, 1510, 1515. E ele vai, enfim, ter contato com uma tribo tupinambá, e ele vai ser adotado, ele vai conseguir criar alianças, e ele vai casar com uma indígena, que é a Paraguaçu, né? O Caramuru casa com a Paraguaçu. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar alguma vez no Caramuru, né? Só que, assim, o Caramuru, ele entra para a história como um personagem meio mitológico, né? Uma coisa meio quase folclórica, né? Só que o Caramuru, esse personagem do Diogo Álvares Correia, ele é um personagem absolutamente essencial para a gente entender a viabilização da territorialização do Brasil. Porque o Caramuru, com Francisco Pereira Coutinho, que era o donatário da capitania da Bahia, ele ajudou, quando formou a donataria na década de 1530 da Bahia, Francisco Pereira Coutinho teve a interlocução com Diogo Álvares Correia. Porque é uma ponta de lança da colonização portuguesa dentro dos índios. Vocês entendem?
Ele estava lá dentro, estava vivendo lá, falando a língua. Ele vai ser um mediador cultural. Ele vai traduzir para o índio o que o português quer e vai traduzir para o português o que o índio quer. Ele vai ser um mediador. O conceito clássico de mediação cultural é esse. Né? Então, assim, o convite aqui que eu faço para vocês é tentar pensar o Diogo Alves de Corrêa, que é o Caramuru, para além da lógica do mito, para além da lógica do personagem histórico, né? Do Caramuru. Ele é um grande mediador, né? E ele fez a mediação do Francisco Pereira Coutinho, né? O Francisco, ele não entendeu a importância de se aliar aos índios. Ele quis fazer uso dessa aliança em disputas, alimentando rivalidades, e acabou morto, né? Isso não foi raro, essa animosidade, esse lugar do indígena, que demograficamente era muito superior ao português, sem aliança, se você não consegue entender a sua situação de fragilidade, não adianta. Porque na doação da capitania hereditária, o donatário ele vai ter privilégios enormes. Só se pode fundar uma vila na doação de um donatário. Uma Câmara Municipal só pode ser empossada na doação de um donatário. O ouvidor geral, que é tipo um juiz local, só pode ser empossado através da nomeação do donatário. Então, assim, o donatário ele chega na América Portuguesa com muitos poderes jurídicos, de jurisprudência. É quase como se ele governasse aquele pedaço de território junto com o rei, sem precisar, em muitas dessas nomeações e posses, pedir autorização para o rei. Então, o capitão donatário chega com muito poder e nomeado uma carta régia que dá todos os poderes para ele de uma forma irrevogável. Irrevogável. Tanto é que depois a própria coroa portuguesa vai ter que comprar as donatarias. Esses capitanias hereditárias vão ter que ser compradas pela coroa. Não tem como rescindir. Tem que comprar. Então o donatário chega com muito poder. Só que o caso do Francisco Pereira Coutinho ele é muito interessante para a gente pensar, porque por ter muito poder vindo de Portugal, ele acha que ele vai ter muito poder com os índios também, de impor as condições aos índios. Nessa pretensão eurocêntrica, por assim dizer. Só que ali, ele é o lado mais fraco da moeda. Porque sem essa aliança não prospera. E esse é um caso que dá errado, né? O caso da capitania de Bahia dá errado. Os casos que dão certo, que é no caso da capitania de Pernambuco e da capitania de São Vicente, e da fundação do Rio de Janeiro também, vamos pegar o Rio de Janeiro também, que dá para pegar. Todas essas fundações, Vila de São Paulo de Piratininga, Vila do Rio de Janeiro e Olinda, Recife, três polos bem-sucedidos, né, desse momento século XVI, né, de ações militares, sem aliança com o índio, não dá. Não dá. Duarte Coelho, Pernambuco, ele vai fazer todo o investimento, ele vai ser o donatário que vai mais investir na indústria açucareira, de trazer especialistas em açúcar, fundar engenhos, trazer tecnologia, trazer profissionais qualificados, né? Tem várias documentações que demonstram uma intenção do Duarte Coelho. Ele tem um projeto econômico de viabilizar a ocupação desse território da capitania de Pernambuco através de um modelo econômico da produção de açúcar dentro do latifúndio, dentro de um sistema escravista específico, né? E ele vai investir dinheiro nisso. Porém, tão importante quanto ter esse modelo, não, é importante ele ter esse modelo, isso é fundamental. Porém, tão importante quanto é ele ter um cunhado, chamado Jerônimo de Albuquerque, que quando estava tendo um conflito entre o polo colonial português em Pernambuco e os índios Tabajara, o Jerônimo de Albuquerque ele vai casar com uma indígena Tabajara. Vai ter 8 filhos com uma indígena Tabajara. Vai criar uma aliança matrimonial com os Tabajaras. Essa aliança, que é do cunhado do donatário,
é absolutamente fundamental, porque depois, na capitania de Pernambuco, quando os indígenas caetés vão invadir, os tabajaras vão lutar do lado do clã dos Coelhos, do Duarte Coelho e do Jerônimo de Albuquerque contra os caetés. A aliança com tabajaras é fundamental, militarmente falando, em termos de viabilização do núcleo territorial que está sendo realizado aqui naquele momento, porque é tudo muito frágil. Quando a gente está falando de capitania militar, a gente está falando de fragilidade territorial militar. Fragilidade. Absolutamente essencial, entenda a fragilidade. Aquilo é recente, não tem garantia, não tem modelo prévio, não tem precedente. Tá tudo meio que sendo improvisado ali na hora, encontrando resposta enquanto o problema surge. Então, essa aliança militar, matrimonial, que é uma aliança militar também, com os indígenas tabajaras, através do matrimônio do Jerônimo de Albuquerque, com uma indígena da tribo tabajara, fundamental. E a gente entende que é fundamental porque a gente vê que em São Paulo acontece a mesma coisa. A mesma coisa. Claro que tem diferença, mas a lógica é a mesma. Porque em São Paulo, é tipo uma mistura do que aconteceu na Bahia, uma mistura do que aconteceu em Pernambuco. Só que deu certo, né? Numa perspectiva do português, né? Claro. Em São Paulo, vai ter assim como o Diogo Álvares Corrêa, né? O Caramuru, ele vai ser não se sabe se ele era um degredado, se ele era um náufrago, né? Que, enfim, naquele período ali, estava ali na costa, caiu na costa da América Portuguesa e se enraizou, né? Em São Paulo vai ter um caso idêntico, que é do João Ramalho, que é idêntico. Ele chega, náufrago, degradado, não se sabe, e ele se enraiza, né? Só que ele vai se enraizar não no litoral, ele vai se enraizar depois da Serra do Mar, né? Na região que é hoje o Planalto Paulista ali. E ele vai fazer uma aliança, ele também vai casar, né, com uma indígena que é filha do principal dos tupiniquins da região, que é o Tibiriçá. Ele vai casar com a filha do Tibiriçá, né? Ele provavelmente participou de expedições militares indígenas, porque as etnias indígenas que tinham no Brasil eram etnias que elas tinham muitas rivalidades entre si, né? Então, muito possivelmente, o João Ramalho, ele fez uma aliança com o Tibiriçá dentro de alguma disputa local, com alguma etnia local, os Guaianás, né? Porque tinham várias rivalidades. E provavelmente provou o seu valor, provavelmente mostrou-se útil, e nesse processo ele fez uma aliança com o Tibiriçá, casando com a filha dele, né? Ele vai morar com os índios, vai adotar formas de socioculturais indígenas e tal, tudo, né? Tipo o Caramuru, mesma coisa, aprender a língua, tudo. E depois, quando o Martim Afonso de Souza chega, o João Ramalho vai chegar ali em 1515, 1520, parecido com a época do Caramuru, muito parecido. A gente vê que não é folclore. Tinha uma conjuntura ali que propiciava aquilo, né? Então, assim, quando Martim Afonso de Souza ele recebe a notaria, a capitania de São Vicente, ele vai encontrar o João Ramalho. Assim como Francisco Pereira Coutinho encontrou o Caramuru e trocou lá o Caramuru para auxiliar nesse enraizamento e territorialização ali da capitania, o Martim Afonso de Souza a mesma coisa. Tanto é que vai se fundar uma vila no início da década de 1540, que é a vila de Santo André da Borda do Campo, em que o João Ramalho ele é a cabeça dessa vila, que ela é uma vila mais interiorizada, né? E essa aliança do João Ramalho com a filha do Tibiriçá vai ser fundamental. Tanto é que o próprio Tibiriçá vai se converter ao cristianismo. O João Ramalho vai trazer o Tibiriçá para uma aliança com os portugueses, né? Depois essa aliança ela vai rachar, vão ter disputas, vai se sair da região do Santo André da Borda do Campo e vai para São Paulo. No caso, tinha um colégio jesuítico fundado em 1554 no Planalto Paulista, e eles vão se refugiar no colégio, e depois dali vai surgir a Vila de São Paulo de Piratininga. Mas sem essa aliança com o Tibiriçá, sem essa aliança com esses indígenas, sem esse mediador cultural, impossível. Porque uma hora ou outra vai estourar, assim como os tabajaras em Pernambuco vão ter a disputa dele com os caetés, que os portugueses vão estar no meio do processo. Aqui em São Paulo é a mesma coisa.
Mesma coisa, João Ramalho vai trazer o Tibiriçá e parte da família do Tibiriçá, que vai rachar, o racha que vai ter ali, vai ser dentro da família do Tibiriçá. Parte da família vai ficar do lado do João Ramalho, vai ficar do lado dos portugueses. E eles vão ser fundamentais para sustentar o conflito, né? E a proteção, a guarnição territorial. Então, assim, esse lugar da aliança é imprescindível para o sucesso desses espaços, porque é tudo muito frágil. Território que você desconhece. Você acabou de conquistar, acabou de descobrir o Brasil, acabou de descobrir a América, acabou de entender o que é aquilo ali. Muito frágil. Sem aliança com o índio você não vai, não prospera. Ele conhece o território melhor do que você, ele conhece o habitat melhor que você, ele sabe fazer guerra ali melhor do que você. Você precisa estar aliado com algum indígena para não sucumbir perante outro indígena que invariavelmente você vai encontrar. Porque são muitas etnias, né? Então é isso, né? O caso do Rio de Janeiro também é um caso muito interessante para a gente pensar. O caso do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, em teoria, ele estava dentro da capitania de São Vicente. Ele foi concedido, né? A Baía de Guanabara foi concedido por Martim Afonso de Souza junto com o território ali do litoral de Santos, de São Paulo, né? Só que o Martim Afonso de Souza, ele prefere não ocupar a Baía de Guanabara e vem para São Paulo. Então a Baía de Guanabara, ela fica solta, fica desocupada, abandonada. Então vai ter núcleos, né, coloniais franceses que vão estar realizando trocas comerciais com os indígenas na região da Baía de Guanabara, né? Isso ali, década de 1550, tá? Nessa época, no final da década, vai entrar no governo geral da Bahia um governador chamado Mendes Sá. O Mendes Sá, ele é um governador muito importante nesse período, né? E ele vai botar parte da família dele para recuperar a Baía de Guanabara, né? Só que como é que você recupera a Baía de Guanabara se você tem lá franceses que vão fundar um espaço da França Antártida, está lá fundado. Com a aliança com os índios tamoios, está fundado. O território está estabelecido, as trocas estão estabelecidas, a aliança está consolidada. Como você vai, com um contingente demográfico inferior aos índios, que ainda estão em aliança com os franceses, recuperar a Baía de Guanabara? A única alternativa que você tem é fazer aliança com o índio. A única alternativa é essa. Você vai ter que se aliar aos índios, né? Tanto é que o próprio Estácio de Sá, que é sobrinho do Mendes Sá, né, e vai estar nessa empresa militar de reconquista da Baía de Guanabara, vai fazer uma aliança e vai buscar um rival antigo dos tamoios, que tinha uma luta geracional com os tamoios, que é a tribo dos Temiminós, que tinham perdido essa disputa com os tamoios e estavam refugiados no Espírito Santo. É lá que eles vão falar com o principal lá dos Temiminós, né? É lá que eles vão fazer aliança com o Araribóia. É lá que eles vão puxar o Araribóia, fazer um pacto com o Araribóia, uma aliança com o Araribóia. Porque para o Araribóia é tão interessante quanto para os portugueses fazer essa aliança, porque o Araribóia, assim, em última instância, a principal rivalidade dele, a raiva dele, o ódio dele é com os tamoios. A rivalidade histórica é com os tamoios. Ele quer se vingar dos tamoios, ele perdeu familiares, provavelmente uma disputa geracional. Pai e avô estão envolvidos em guerra. O cara, ele quer se vingar dos tamoios. A questão dele, a rivalidade étnica é com os tamoios. Então, o Araribóia vai aceitar essa aliança com os portugueses e vai participar dessa guerra de reconquista da Baía de Guanabara, né? Que vai ser bem sucedida, como a gente sabe, né? No caso, o território que hoje é Niterói foi forjado uma aldeia, em que o Araribóia foi o principal dessa aldeia, né? Que nos aldeamentos tinha esse papel da liderança indígena, né? O Araribóia foi esse papel e tal. Mas o mais importante para a gente entender quando a gente fala de capitania hereditária, né, é fugir um pouco a essa perspectiva clássica da historiografia de falar que ela fracassou apenas por uma incapacidade dos donatários. Como se fosse uma coisa muito simples, né? Como se fosse uma coisa muito básica, essa dinâmica dos donatários, né? E não é.
Ainda mais porque você entender a importância de se aliar a um povo que é tão estranho culturalmente a você, esse processo de ter essa inteligência, de ter essa capacidade, né, não é algo tão simples. E para entender esse processo das capitanias hereditárias, esse processo de enraizamento desses primeiros núcleos coloniais bem-sucedidos da colonização portuguesa na América Portuguesa, é fundamental entender que sem aliança indígena não é possível, né? E aí a gente vai entrar na última parte da aula, que infelizmente vai ficar um pouquinho curta, porque a gente tem um tempo reduzido, né? Mas a questão do governo geral, né? Assim que o Francisco Pereira Coutinho, o donatário, né? Francisco Pereira Coutinho, que era o donatário da capitania da Bahia, ele morre em 1547, para a coroa liga um sinal de alerta. Liga um sinal de alerta. Imediatamente liga um sinal de alerta. Porque esse é o momento que você vai entender que esses donatários, grande parte deles, não estão conseguindo entender como você faz para essa colonização, essa territorialização, ela ser bem sucedida, né? Então é aí que a coroa, ela opta, né, o rei, no caso Dom João III, que era o rei de Portugal no período, ele opta por construir uma representação régia, né? Um representante régio, de uma forma mais contundente dentro da América Portuguesa, vai fundar o Estado do Brasil, o Governo Geral do Brasil, vai colocar Tomé de Souza, né? Em 1548, Tomé de Souza ele é anunciado como governador geral do Brasil. Em 1549 ele vai chegar em Salvador, vai fundar Salvador, a capital do Brasil. A capitania, que agora é uma capitania régia da Bahia. O donatário morreu, a coroa se apropria dessa capitania, funda a capital e agora a gente tem um governo geral no Brasil. Esse governo geral ele é absolutamente essencial para a gente entender a colonização do Brasil. Absolutamente essencial. E assim, também o sucesso da colonização. Essencial. E não tanto por um poder político de poder mandar e desmandar nas outras capitanias, nos outros municípios, porque esse poder ele é reduzido. Ele não é, juridicamente ele não tem muita precedência para você fazer e operar dessa forma. Existe uma autonomia, como eu falei, grande das câmaras municipais. Mas o governo geral é imprescindível. Porque junto com o governo geral vai chegar todo um projeto. Um projeto que traz uma compreensão, um aprendizado mesmo, né? Um aprendizado da importância de fazer aliança com os povos indígenas originários para você poder viabilizar essa colonização. Tanto é que com Tomé de Souza chega Manuel da Nóbrega. Na mesma expedição chega Manuel da Nóbrega, o principal da Companhia de Jesus, que vai fundar o Colégio Jesuítico da Bahia. Ele chega junto com o Tomé de Souza, porque é um projeto em conjunto, porque o rei, na colonização, ele tem um padroado régio. E grande parte desse processo de catequese e de cristianização, né, que é algo que tem muitas influências também, vai ter muita implicação política, né? Ele vem através, o rei delega esse padroado régio muito para a Companhia de Jesus, muito para os jesuítas, né? E o Manuel da Nóbrega chegar junto com o Tomé de Souza, isso não é à toa. Isso é um projeto em conjunto, é um projeto da coroa portuguesa, né? Tanto é que uma das primeiras coisas, os primeiros tratados que é colocado, né, por Tomé de Souza é deixar bem claro quem são os índios que são aliados e quem são os índios que são inimigos. E criar uma política de cooptação dos indígenas para serem aliados, porque sem os índios não tem como colonizar o Brasil. Como a professora Elisa fala, você não coloniza o Brasil contra os índios. Você coloniza com os índios. Por isso que o projeto da catequese é algo tão imprescindível numa perspectiva que é também política. O projeto dos aldeamentos, que vai ser um projeto jesuítico do Manuel da Nóbrega para cooptar esses indígenas e trazer eles para dentro das vilas, dentro do território português, vão ser projetos que são projetos políticos, de você construir um território, parte desse território é um território que vai ter uma autonomia de ação dos jesuítas, e que os índios que eles vão ser, o termo utilizado na documentação é o índio descido do sertão, ele vai ser descido para dentro do aldeamento.
E ali dentro, ele vai passar por um processo de catequese, sobretudo pensando esse índio no papel dele da colonização. Seja para defesa contra ataque de outras tribos e rivais indígenas, etnias indígenas, seja para fornecimento de mão de obra, seja a mão de obra assalariada ou escrava, como às vezes, invariavelmente, é o que vai acontecer. Então, esse indígena que vai estar aldeado no projeto que vem junto com o Manuel da Nova, que está dentro do projeto do governo geral, está dentro do projeto da coroa portuguesa, dentro do padroado régio, né? O artigo da professora Maria Regina Celestino, na coletânea que eu falei, Brasil Colonial, é preciso em evidenciar a importância de uma política colonial da coroa portuguesa para a integração dos povos indígenas dentro da colonização do Brasil. É imprescindível. E é óbvio que assim, os colonos, os súditos vão encontrar formas ao longo do tempo de driblar a ação dos jesuítas e escravizar índios. Mas vai ter muitos índios aldeados que vão atuar em concomitância com os jesuítas dentro das vilas, né? Os projetos de aldeamento é um projeto que ele vai render muitos frutos e muita riqueza também para os jesuítas, né? Esse é outro assunto. Mas o que é importante para a gente entender é o quanto o governo geral ele chega aqui com o processo de aprendizado da importância de integrar os índios dentro do território. Não tem como territorializar essa colonização sem a presença indígena. E a política dos aldeamentos que vem junto com os jesuítas, de catequese, conversão, ele é fundamental para o sucesso da empresa colonial. O sucesso da empresa colonial. Imprescindível. Imprescindível. Não tem como a gente entender a colonização do Brasil sem entender a ação da Companhia de Jesus junto com a vinda do governo geral de 1549. Né? E esse processo dos aldeamentos, a ação dos jesuítas, ela vai se expandir por todas as capitanias. São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, vai ter lá. A Companhia de Jesus vai ter um colégio jesuítico, vai ter uma ação de jesuítas, vai ter uma política, né? O professor Ronaldo Vanfas, na UF, ele costuma falar que são os soldados de Cristo, porque é uma ordem religiosa, Jesus, muito militarizada, um senso de hierarquia muito forte, né? Então, assim, é fundamental entender os jesuítas para entender a territorialização, o sucesso dessa territorialização, né? Muito importante. E por fim, finalizando, acho que é importante também falar um pouco sobre a diferença de uma colonização, que ela vai ser uma colonização mais clássica na historiografia, uma colonização que ela vai estar dentro de um perfil no sistema colonial, né? Um perfil de um grande latifúndio, com um grande número de escravos, a produção de um produto para ter grande margem de lucro, né? No mercado europeu, né? Esse modelo, que é o modelo que a gente vai ver no Recife, né? Em Olinda, que a gente vai ver depois, né? Grande parte do projeto do governo geral de Tomé de Souza é implementar uma sociedade açucareira, voltada para a produção de açúcar, voltada para o comércio do açúcar, o lucrativo comércio de açúcar, para possibilitar que essa colonização, essa territorialização, ela seja bem sucedida, que ela se perpetue, né? Então, assim, fundamental a questão do açúcar, do comércio, né? Só que a colonização não se faz só dessa escravidão africana, voltada para o comércio de exportação de açúcar para o mercado europeu e grande margem de lucro para a coroa e para o súdito. Esse é um projeto que a coroa busca implementar de forma bem sucedida na Bahia, que em Pernambuco também estava sendo bem sucedido. Sim. Mas historiograficamente falando, né, e na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre isso. Tá? O caso de São Paulo é um caso que ele foge a essa interpretação. Porque tudo que é produzido em São Paulo, e São Paulo vai ter uma política de produção de latifúndio, de escravo indígena, século XVII indígena. O começo da produção de açúcar no Nordeste, ele é primeiramente indígena e vai ter uma transição no final do século XVI para a escravidão africana.
É uma escravidão que ela vai gerar lucro para os comerciantes escravos africanos, vai ter toda uma engrenagem que vai, né, uma adequação de um sistema que, de fato, vai girar ali, puxando essa África para perto do Brasil, né? Quase como se fosse uma coisa só, né? Cada vez isso vai se reforçando cada vez mais. Mas em São Paulo, no século XVI e XVII, não tem produção para ser revendida para a Europa de lucro. Não tem. Não tem escravidão africana. Não tem. Não tem. Então, como é que você explica o sucesso de uma coisa que foge a uma lógica de um sistema colonial? São Paulo não se explica pela lógica do sistema colonial, né? E cada vez mais o que a gente tem visto, né, é a compreensão de que esse sistema do açúcar, essa indústria do açúcar, essa empresa do açúcar, né, que por muitas vezes na chave interpretativa da colonização em geral, né, do Brasil colonial, né, que é a grande força motriz, né, junto com o sistema, tem essa produção do açúcar. Século XVI e XVII é isso, né? Tem sempre essa coisa do lucro, né? Só que em São Paulo a gente vai ter uma sociedade muito parecida com a da Bahia e de Pernambuco, que não vai ter essa margem de lucro, não vai ter uma inserção no mercado atlântico, não vai ter uma revenda de uma mercadoria extremamente lucrativa para a Europa. Então, como se sustenta a Vila de São Paulo de Piratininga? Como se sustenta? O que se produz ali, se reproduz ali, e que de uma certa forma é bem sucedida a ponto de ter... De São Paulo a gente vai ter expedições de conquista. Curitiba é descoberta por paulista, Florianópolis descoberta por paulista, Cuiabá, Goiás, Tocantins, Minas Gerais. Tudo descoberto por paulista, né? Tem um núcleo colonial em São Paulo que não é voltado para o mercado externo, não é voltado para a produção de excedente comercial para o mercado europeu, para as redes comerciais de comerciantes lusitanos. Como é que se explica isso, né? E numa escravidão que é indígena, né? Que então, em teoria, não está produzindo lucro para as redes comerciais portuguesas, né? Então, assim, uma das coisas que a gente precisa entender, para entender o sucesso da territorialização da colonização do Brasil, isso é importante, é que não é só de lucro e exorbitante que se faz essa colonização. Numa lógica do sentido da colonização, numa lógica do sistema colonial, é sempre a busca do lucro incessante, grandes margens de lucro, sempre orientada para a acumulação de um absolutismo português, que vai gerar a engrenagem da colonização. São Paulo não funciona nessa lógica. Tem uma lógica em São Paulo que vai para além disso. E que está ligado muito mais a uma lógica que eu considero, né, sendo estudioso do tema, considero uma lógica que não é tão voltada para uma lógica capitalista de um capitalismo comercial. Eu acredito que uma sociedade ali, essa sociedade, no Brasil inteiro, tá? Não só São Paulo. Uma sociedade que tem uma raiz muito profunda dentro de uma sociedade estamental. Estamental, né? E que essa territorialização, São Paulo vai ter uma grande margem de produção de trigo, por exemplo, que vai abastecer o Rio de Janeiro. A produção de São Paulo abastece o Rio de Janeiro, abastece Salvador, abastece Recife, depois vai abastecer as Minas Gerais, depois do descobrimento das Minas, Curitiba, né? Então a gente vai ter produção que não vai ser para o mercado externo, vai ser para o mercado interno, que não vai ser tão orientada por margens de lucros astronômicas, porque esses súditos eles estão orientados por uma margem de lucro, claro, mas antes disso, eles estão orientados para uma lógica estamental, de busca de prestígio, de busca de poder, de distinção social. Tanto é que não existe súdito na história da América Portuguesa que presta tanto serviço militar quanto os súditos de São Paulo. Porque estão em busca da remuneração régia, do prestígio, do poder. De uma coroa que vai remunerar eles. Não é à toa que são sempre eles que estão em busca do descobrimento do ouro. Isso desde o final do século XVI. Um século antes de ser descoberto o ouro, eles já estão nessas empresas. Porque estão orientados por uma lógica de serviço, de prestação de serviço, de busca de remuneração régia, que não é financeira, pecuniária apenas, é de prestígio, de poder, é de título de nobreza. Títulos de pequena nobreza, porque é o que dava, né? A América Portuguesa não era um lugar de você conseguir angariar mais do que isso, mas para eles era muito. Então São Paulo, numa escravidão indígena, que foge a uma lógica de sistema colonial, também é bem sucedido nesse processo de territorialização, vai fundar novos núcleos e vai ser imprescindível para a colonização do Brasil.
né, territorialização e viabilização. É isso, né, já puxando um pouco para a segunda aula, termina essa aula já puxando um pouco para a segunda, né, que vamos falar um pouco mais sobre essa expansão territorial, né, mas mostrando a importância de entender que territorialização não tem tanto a ver com produção de produtos para o mercado europeu. É mais do que isso. O sucesso da territorialização é para além disso. Tá bom, gente? Agradeço. E daqui a pouco estamos juntos. Quem for assistir a segunda aula, aí podemos continuar nesse tema tão rico, tão interessante. Tá? Agradeço a oportunidade, agradeço a chance de estar aqui trocando com vocês e nos vemos em breve.